E aí, turminha, tudo beleza com vocês? Eu espero de coração que esteja tudo bem por aí. Se não tiver, tenha fé, as coisas vão melhorar. Hoje nós vamos falar sobre dimensionamento de bueiros utilizando os critérios do DENIT. Existem alguns métodos para esse dimensionamento, para o dimensionamento dessa estrutura como um todo. Métodos que os americanos utilizam, métodos que eles utilizam que foram adaptados aqui no Brasil. No caso do Nietzsche, se baseou bastante na metodologia americana. Você vai encontrar algumas outras metodologias que não chegaram aqui no Brasil, não são largamente utilizadas, que não deixam de ser válidos. Mas até o momento, até janeiro de 2025, o de Nietzsche adotou esses critérios. Bom, o primeiro método que nós vamos adotar aqui é o método de evasão crítica e você vai entender por que ele é chamado dessa forma, beleza? Bom, nós temos aqui o aterro de uma rodovia e eu estou aqui em cima, curioso, olhando para tudo. Estou de olho aqui em tudo que eu estou fazendo, né, cara? Então, nós temos aqui um bueiro que ele vai passar, ele vai transpor essa rodovia. E ele tem uma declividade. Ele pode ter uma declividade maior, menor, mas para este método nós vamos fixar, e o segredo está aí, na declividade crítica. O bueiro vai ter uma declividade crítica. Que declividade crítica, Wesley? Do que? De regime supercrítico, subcrítico? Exatamente. Nós vamos adotar uma declividade tal que a energia que eu preciso para empurrar esta vazão neste bueiro é energia específica crítica. Olha que legal. É energia específica crítica. Então, esses parâmetros aqui de comprimento do bueiro, de declividade do bueiro, já são conhecidos no dimensionamento. Logo, a única variável que vai me importar aqui é a seção do bueiro, é a minha área hidráulica, meu perímetro, meu raio hidráulico, né? Logo, eu tenho a minha declividade crítica. Vou desenhar aqui, no caso, a minha parede do meu bueiro. Maravilha, show de bola. Sou detalhista, né, gente? Vou desenhar o chão do meu bueiro. Tá aqui o terreno natural. Boa. E nós temos chegando aqui, da esquerda para a direita, a nossa vazão de projeto. Certo? Vazão de projetos. E nós temos uma vazão, meu Q, TR 15, que é igual a, por exemplo, 3 metros cúbicos por segundo. Beleza, 3 metros cúbicos por segundo. É, o DENIT ele me especifica que essa vazão para um TR de 15 anos tem que trabalhar como canal, certo? Ou seja, o que é trabalhar como canal, neste caso aqui dessa estrutura, com a declividade crítica? Significa que, primeira coisa que eu vou ter aqui no caso, é a estrutura está condicionada à minha declividade crítica, certo? Logo, eu tenho energia específica crítica. Essa energia específica crítica, ela tem que ser, no caso, ela tem que ser pelo menos, né, no caso aqui, a altura do diâmetro da estrutura, ou a altura, no caso, do diâmetro, o H, no caso, de uma estrutura. Nossa, mas tá difícil hoje, hein? A altura de um bueiro celular. Bom, neste caso, nós dizemos o seguinte, olha só. Imagina que é um bueiro celular, beleza? Bueiro celular. Show de bola. E nós temos aqui, no caso, o que é energia específica? Energia específica, eu coloco comigo que é a altura da lâmina da água, certo? Mais uma cota que é da energia específica, da energia cinética, certo? Então nós temos a energia potencial, que é a altura da lâmina da água, mais energia cinética. Então a energia específica ali naquele local, na entrada, beleza? Então o nossa estrutura, nosso bueiro, ele com certeza vai ser maior do que a altura da lâmina d'água. No mínimo, tem que ser, porque eu estou restringindo isso, entendeu? Eu tenho que descobrir qual é a seção que vai fazer ele trabalhar como canal. E ele trabalha como canal a partir do momento que eu restringo, né, essa lâmina d'água aqui, ó. Igual o diâmetro, digamos assim. Beleza? Para simplificar aí para vocês. Então, tem que descobrir qual é essa seção, porque comprimento eu desprezo, declividade já impus. Que seção é essa? O DNIT tem as tabelas com essa seção. Nós estamos aqui na página 51 do manual e é justamente essas são as vazões que esses bueiros comportam com a declividade crítica, beleza? Tá aqui a descrição para vocês. Nós temos aqui, por exemplo, um bueiro com 3 metros cúbicos por segundo, né? Deve trabalhar como canal, tá aqui, ó, como canal, né? E 3 metros cúbicos por segundo está chegando ali na entrada. Tem que descobrir qual é a estrutura que vai dar conta do recado. Um BSCC de 1 tem 1,53 metros cúbicos. Eu não consigo. Não vai dar conta do recado. Um BSTC de 1,20, 2,42. Um BSTC de 1,5, 4,22. BSTC de 1,5 dá conta do recado. Mas o diâmetro de 1,5, né? Pode ser que eu não consiga colocar ali naquele aterro um diâmetro de 1,5. Tenho que buscar outra estrutura. Poxa, o BSTC bueiro duplo de 1, 3,07 é maior do que 3. Passa. E vai trabalhar com maior eficiência.
Show de bola. Acontece muito disso, tá? Para uma estrutura tubular, você ter algumas opções ali em função das suas restrições de projeto. Beleza? A princípio, a galera já vai direto para isso aqui. Por quê? Porque a galera não olha para o aterro da rodovia, sabe? Eles não estão olhando. Você vai descobrir mais sobre isso mais à frente. Bom, eu vou adotar aqui, por exemplo, neste caso, um BSTC de 1,5 4.22, né? Dá conta do recado. Então, minha estrutura já encontrei meu bueiro que vai dar conta do recado, que é um BSTC de 1,5. BSTC DN 1.5 metros. Maravilha, show de bola. Esse aqui, no caso, é meu bueiro. Pronto, dimensionei meu bueiro. Só que agora, né? Até o momento, nós temos o quê? Um bueiro dimensionado para um cenário trabalhando como canal. Minha dicção está lastimável. Dá um desconto. Bom, e agora nós precisamos entender, turma. Uma vez que nós já sabemos, beleza, que um bueiro de 1,5 vai trabalhar como canal para um cenário de 15 anos. Wesley, e se ocorrer no caso, né, um outro cenário com maior intensidade, vazão maior, no caso da NIT, ele simula um outro cenário que é um Q TR 25. E aí, digamos que tenha dado, sei lá, 7 metros cúbicos por segundo. Bem exagerado, né? Vou colocar aqui 6, beleza? 6 metros cúbicos. Wesley, e para esse cenário? Quando ocorreu um TR de 25 anos? Porque assim, tu dimensionou para canal com 1,5. A estrutura vai ficar ali, como canal. Aí vai acontecer um TR de 25 anos. Maior. O teu bueiro não vai dar conta do recado de trabalhar como canal. Então, o que vai acontecer com a lâmina d'água montante? Vai subir, certo? E ela vai subir até um determinado ponto. Tem um limite aqui. Por quê? Digamos que ela suba até X metros e eu sei exatamente qual é a vazão que ele vai dar conta com ela nessa altura. Essa que é a chave. O DENIT também tem as tabelas para isso. É que legal. Tá tudo feito lá pro DENIT. Beleza? Em função dessa altura aqui. Em função dessa altura. Beleza? Essa altura aqui. Vamos enxergar a figurinha do DENIT, vai ficar mais fácil você entender. Vou colocar aqui. Olha só que legal. Esse aqui é um esquema de uma estrutura funcionando como orifício. Eu sei que orifício é para tubo curto. E aqui nós temos um bueiro que pode ter 40, 50 metros de comprimento, né? Dependendo do esquema da rodovia. Mas foram adotadas algumas simplificações aqui e for feito, no caso, ensaio de modelo reduzido para chegar nesses resultados, beleza? Então você que está aí por dentro dos paranauê da hidráulica, relaxa que está tudo baseado na ciência. Bom, dito isso, você está vendo uma cota que chama da H, que ela está no meio da minha estrutura? No meio do meu H aqui, olha só. E ela está no meio da minha estrutura e vai até a altura da lâmina d'água. Então, digamos que seja isso daqui, olha só. Ela está aqui no meio da minha estrutura, né? E ela vai subir até aqui. Então, eu vou desenhar aqui para você. Então, essa cota aqui é H, certo? Essa aqui é a cota H. Maravilha. Então, em função dessa cota H, eu sei qual é a minha vazão que está passando aqui dentro. É a vazão que o meu bueiro de 1,5 comporta. Vamos lá? Então, eu vou descer um pouco mais aqui. Aqui é onde você surta. Estou simplificando para você. Chegamos aqui no caso, né, nessa tabela que vai me dizer que este bueiro, no caso é o BSCC de 1,5, certo? Ele tem algumas vazões de projeto, né? 6.62, 7.40 e 8.54. E o que que muda? O H. 1.2 vezes o diâmetro. Ou seja, o diâmetro é de 1,5, pega 1.2 vezes o diâmetro, que é 1,5. Aí você vai chegar numa altura máxima desse H e você vai ter o quê? Você vai ter 6.62, certo? Então, Wesley, 1.2 vezes o H. Deixa eu ver aqui no caso, né? 1.2 vezes 1,5 no caso. 1.80, certo? Então nós temos 1,80 de altura. Maravilha. 1,80. Esse H no caso aqui no caso é de 1,80. Oh, lastima. Para desenhar isso daqui é sofrido, gente. Vocês entenderam? Temos aqui 1,80 no máximo. E Wesley, eu posso adotar cotas maiores? Pode. O órgão especifica aqui para você. Cotas maiores, né? 1,5. Aí você vai obter, olha só, em função da maior cota, maior vazão de projeto. Você não vai colocar 100 metros aqui, porque senão você vai obter. Você tem que ter, no caso, bom senso, certo? Você pode restringir esse 1.2, esse H em função do diâmetro. Algumas empresas não restringem, né?
Pode ter, já coloca, por exemplo, em vez de 1,2 vezes o diâmetro, coloca 1, valor absoluto 1. Então ela já conhece, sabe ali no caso que aquele H nunca vai ser acima de 1. Então ela fixa naquele 1, não tem problema algum, tá? E aí, para chegar nessa vazão de projeto aqui, você pode adotar essa tabela ou as formulações que tem aqui em cima, tá? Aqui embaixo ou em cima, olha só, ele vai adotando e vai dizendo para ti qual é a forma que ele utilizou para chegar nesses valores aqui dessa tabela. Não tem problema algum, beleza? Porque se você pensar em levar isso aqui lá para Excel e fazer um PROC-V, você vai ter que fixar, né, este H aqui em 1,2 vezes para pegar os valores específicos da tabela. No caso, eu utilizo as formulações. Bom, dito isso, nós temos então que o BSTC de 1,5 ele comporta, né, para o menor altura aqui, ó, olha só, 6,62. Cara, 6,62 é maior do que 6? Pô, então dá conta. Então o BSTC com 1,5 é a altura de 1,80. Ele vai chegar aqui no caso até 1,80, né? Chegar aqui até no caso 1,2 vezes o diâmetro. Beleza? Então vai chegar aqui até a altura de 1,80 trabalhando como orifício. Então ele trabalhando como orifício, chegando até esse H de 1,80, ele vai dar conta do recado. Ok? Wesley, mas eu tenho um aterro ali, cara, que não dá conta desse negócio, não. E aí pode ser que você tenha que, em vez de ir para a tabela, ir para a formulação do DENIT, que é as fórmulas que estão aqui em cima. Essas formulações aqui. Cadê? Olha só. Velocidade, as vazões, em função do diâmetro, a altura. Beleza? Facinho para você aqui. E aí, ao invés de você adotar, no caso, 1,2, você pode, sei lá, adotar 0,5. Eu não sei quais são as restrições que você vai encontrar. Ou, de repente, você tem um aterro, cara, gigantesco. E aí você pode adotar, no caso, uma lâmina d'água montante, olha só, bem maior do que essa, né? Bem maior do que essa. Você tem que ter muito cuidado com relação a isso, porque se o teu bueiro, no caso, né, vai trabalhar bastante como orifício, ou em algum momento ele vai trabalhar como orifício com essa altura de lâmina d'água que você colocou lá em cima, pode ser que a montante aqui do teu curso d'água gere uma mancha de inundação ali, né? E você inunde algum ativo de algum proprietário, ou a casa de um proprietário. Acontece isso. Você adotar, no caso, esse cenário, teu bueiro começa a trabalhar, forma ali toda aquela inundação, e a casa da Dona Maria enche de água. E a culpa é sua, porque você deveria ter avaliado isso. Beleza? Bom, dito isso, acredito que vocês já tenham entendido, né? O bueiro trabalhando como canal ou trabalhando como orifício para um TR de 25 anos aí. Este é o método da vazão crítica. Talvez você esteja chorando aqui com relação a essa declividade, porque ela vai te dar uma velocidade aqui que é crítica, mas pode ser que teu bueiro tenha, no caso, essa declividade. Então, vamos ver, por exemplo, a declividade para um BSTC de 1,5. Vamos ver aqui. Declividade para um BSTC de 1,5. Olha só. Declividade. Olha só. Velocidade 3,14. 3,14, né? A velocidade. E aí você sabe que a sua declividade é maior do que 0,65. Possivelmente a sua velocidade, com certeza a velocidade vai ser maior. Aí você fala, caramba, a minha velocidade possivelmente está lá em 5, 6 metros cúbicos. Aí já é um problema para você. Estrutura de concreto. Neste caso, sim, o cálculo, né, no caso deste bueiro, vai te dar uma velocidade que não é o que está ocorrendo em campo. Então, muitas empresas sabem disso. O que, que elas fazem? Elas colocam, no caso aqui, um dissipador. Que ela diz o seguinte: olha, eu corro o risco da minha declividade em campo ser maior do que o do bueiro. A declividade crítica. Então, já adoto logo um dissipador ali, porque se for maior, já dissipa essa energia e depois eu jogo no terreno natural. Esse é um exemplo, tá? Muitas vezes ela adota não em função disso, mas porque ela não quer ter problema a jusante, ela já coloca um dissipador ali por padrão e siga-me os bons. Até porque é bem mais barato do que arriscar, né? Gerar ali, no caso, uma dissipação. Claro, você tem que avaliar, no caso, essa dissipação de energia, mas pode ser que você não tenha prazo de projeto, entende? E para um projeto conceitual, você já adota, coloca esse dissipador ali, lá no projeto detalhado você vem avaliar se realmente é necessário colocar um dissipador ou não, beleza? Muito em função da visita de campo, beleza? Velocidade pode passar, mas pode ser que você encontre lá na visita de campo um terreno propenso à erosão, com base nas obras existentes e pipipi, papapá, papapá, beleza? Bom, dito isso, galera, encerramos esse tópico. No próximo, eu vou te explicar como dimensionar as estruturas de bueiro para Talveg utilizando outra metodologia. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Bons estudos. Fiquem todos com Deus.